Fala galera, aqui quem fala é o Luiz para a Vetorial Graphic e estamos para a primeira videoaula aí em nosso canal, trazendo um tema muito importante que são camadas no CorelDRAW. Para que servem as camadas no CorelDRAW? Primeira coisa, ele serve para organizar, né? Organizar melhor os elementos dentro de um projeto no CorelDRAW. E a outra coisa, o CorelDRAW ele interage muito com o Photoshop e o Photoshop também interage muito com o CorelDRAW. Os dois eles andam junto, tanto o Corel como o Photoshop. Então, o camada serve muito para esse tipo de coisa, para auxiliar o Photoshop em algum trabalho que um designer gráfico esteja fazendo para um cliente, para si. Então aqui, vamos falar de camadas. Para falar de camadas no CorelDRAW, vamos vir aqui em janela, janela de encaixe e objeto. Para quem tem outras versões do CorelDRAW, vai diferenciar aqui o modo como faz a procura. Aqui no Corel 2019 é em objetos. Então aqui abriu a aba, né, de objetos. Objetos, né? É onde temos as camadas, temos as camadas, temos algumas áreas aqui que não são imprimíveis, né? A gente está vendo aqui, ó. Aqui tem um cadeado, tem uma impressora e tem um traço no meio, né? Isso quer dizer que ela não é impresso, né? Isso aqui não é impresso. As linhas guias também não é impresso, né? Você pode colocar aqui guias à vontade aqui, que elas não vão sair impressa, porque tem um cadeado aqui. Vê que a camada, ó, ela tá aberta e tá com a impressora, ó. Tá com a impressora, então tudo que já na camada, ele vai ser impresso. Outra coisa, para começar, vamos fazer aqui um quadrado. Vamos fazer aqui uma elipse e um polígono. E vamos escrever aqui um texto. Caps Lock. Tutorial. Aqui é um tutorial. E vamos vir aqui, vamos aumentar aqui. E vamos colocar aqui, nós vamos colocar aqui amarelo e aqui colocar um verde, certo? E vamos colocar aqui assim, mais ou menos aqui, certo? Aqui observa uma coisa. O verde está bem acima, né? O vermelho mais abaixo e o vermelho bem mais abaixo, né? Isso aqui isso aqui não está numa camada, isso aqui não está na outra, isso aqui também não está na outra. Isso aqui, eles estão todos eles numa camada só. E vemos então a posição de cada objeto, de cada elemento, aqui na primeira camada. Esse aqui está em cima, logo abaixo e bem mais abaixo. Isso aqui é a posição de como os objetos estão na primeira camada. Isso aqui não representa uma camada, esse vermelho não representa uma camada, esse aqui não representa outra camada. Todos eles estão na mesma camada. 4 elementos numa camada só. É o que nós vemos aqui, ó, camada 1. Aqui, galera, ó, camada 1. Todo o texto está na camada 1, o polígono, o elipse e o retângulo. Todos eles na camada 1. Então, para que todos eles estejam numa camada só, na camada 1, 2, 3 e 4, são 1, 2, 3 e 4, então a gente vai vir aqui, ó, nova camada, né? E também dá para fazer isso aqui também, ó, configurações, opções, camada e nova camada. Clica, ele vai, terceira camada. Então, nova camada. Então, são 4, né? Então, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Ela vai para cima, né, galera? Toda vez que te pede uma camada nova, então ele vai para cima. Então, a camada 1, o elemento que está na camada 1, ele vai ficar em cima. Né? Então, o que nós vamos fazer? Vou jogar a camada 1 lá, a camada 2 aqui,
já que nós estamos falando de organização, né? Então tem que estar tudo organizado. Camada 3 e camada 4, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a camada 1 aqui. O que vai estar na camada 1 é o verde aqui. E a camada 2, a elipse. E na camada 3, o amarelinho. Mas para aí, e o tutorial? Se tivesse ter um texto aqui, ele tanto pode ficar na camada 1, você pode colocar mais elemento aqui na camada 1, mas depois, quando exportar para o Photoshop, ele vai ficar uma peça só na camada 1. Nós vamos ver isso depois ali. Quando a gente exportar lá em PSD, lá para o Photoshop, abrindo o Photoshop. E o texto aqui para a quarta. Mas peraí. E se eu jogar aqui, ele vai ficar lá no fim, né? Mas como ele está aqui, tudo bem. Se ele estiver aqui, tudo bem, não tem problema. Né? Aí se ele estiver aqui em cima, o texto, quando tiver o texto em cima, o que podemos fazer? É jogar então o polígono para a segunda, elipse para a terceira, o retângulo para a quarta, e o texto vai na primeira camada, galera. Dá para mudar isso aqui, a ordem de como os elementos se posicionam na camada. E vamos então exportar para o Photoshop e ver o que acontece. O botão direito do mouse. Vou tirar a visibilidade, vamos selecionar todos aqui e vamos exportar. Se não tiver selecionado aqui, seleciona e aqui procura por PSD. Se não tiver PSD, procura por PSD e vamos dar um nome aqui. Vamos dar um nome aqui de aula. Pode ser aula. Vamos exportar. Aqui, vamos exportar com 150 mesmo. É para fazer a aula. Aqui a gente pode escolher tanto o CMYK. Com o decorrer do tempo, nós vamos trazer muitas aulas aqui sobre cores, sobre o que é RGB, sobre CMYK, e tantas outras coisas, né? Então a gente vem aqui, clica, manter camadas. Vamos deixar aqui manter proporção. E vamos colocar aqui RGB. Isso. Vamos colocar aqui RGB. Certo? Você vê que a gente pegou aqui a paleta CMYK. Então, vamos então dar OK. Eu vou abrir aqui o Photoshop. O meu Photoshop ele é em inglês. Então, em inglês, camadas é layers. Tem em Photoshop, em português, que são camadas. Então, a gente vai abrir aqui o arquivo. Vamos abrir aqui o arquivo. Só para a gente ver o que acontece aqui no Photoshop. Bom, o que foi a primeira camada? O texto. A segunda camada, o polígono verde. A terceira camada, o vermelho. E a quarta camada é o quadrado amarelo. E veio aqui de bandeja, veio um plano de fundo, né? Um background. Então é isso aí, galera. Ó, que eu estou falando o que acontece entre o CorelDRAW e o Photoshop. Eles interagem. Então, as camadas, uma das coisas que as camadas servem é para isso. Ó. É para isso, é para auxiliar muito aí no trabalho no Photoshop. Né? Quando a gente quer trazer um trabalho feito no Corel para o Photoshop. Então, estaremos muito falando aí, muito a respeito de Corel, muitos tutoriais. E vamos falar muito sobre design gráfico.
o que os designers gráficos precisam para ser um design gráfico, e assim vai. Então aqui quem falou, Luiz, para Vetorial Gráfica. Até uma próxima videoaula aí em nosso canal.